Então, pessoal, a gente vai agora partir para o caso 3, onde eu vou somar quaisquer dois vetores. A gente vai ter uma fórmula agora de calcular todos, uma fórmula que vai nos ajudar a calcular todo e qualquer tipo de soma entre dois vetores. A gente viu dois casos específicos antes, quando eles são paralelos e quando eles são perpendiculares. Agora a gente vai fazer quando for um ângulo qualquer entre os dois. Então lá, quando o ângulo for qualquer. Então uma soma de quaisquer dois vetores. Então vamos lá. Eu vou começar apresentando esses dois vetores, então vai ser o vetor A e vai ser o vetor B. Apresentei através do desenho a direção e o sentido desses dois vetores. Agora só falta dizer os seus módulos. O módulo do A, então, vai ser de 10 unidades e o módulo do B vai ser de 5. A gente já está acostumado com esses valores. O que vai acontecer? Como é que eu devo proceder? Eu vou pegar o que a gente chama de regra do polígono, e agora eu quero que vocês vão e pesquisem o que significa a regra do polígono. Desculpem a regra do paralelograma. São duas regras para fazer somas geométricas de vetores. Eu quero que vocês pesquisem então a regra do paralelogramo, e vocês vão ver que é simples, basta unir as origens dos dois vetores. É o que eu vou fazer agora. Então eu vou copiar o vetor A e vou colar aqui, respeitando seu módulo, sentido e direção. Então eu teria que estar fazendo isso com régua e transferidor, mas como eu não tenho, a gente vai fazendo na mão mesmo. E agora eu vou copiar o vetor B e vou juntar a bundinha dele, que é a origem, com a bundinha do A. E aqui está o nosso vetor B. Com o auxílio do meu transferidor, eu medi que o ângulo de abertura entre esses dois vetores, que é o ângulo medido aqui nas duas origens, é de 60 graus. Sabendo de todas essas informações, agora fica mais fácil da gente fazer a soma. E ela vai ser dada da seguinte forma. Eu vou dizer então, ou isso já é conhecido, de que o módulo do vetor resultante ao quadrado, e o vetor resultante que eu estou falando é o resultado que existe entre a soma do vetor A com o vetor B. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado nada mais é do que o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais duas vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo que existe entre esses dois vetores. Pode parecer que é um monte de coisa, mas é bem fácil. Quer ver? Vamos lá. O módulo do vetor resultante ao quadrado é igual. Quanto é que vale o módulo do vetor A? 10 ao quadrado. Mais quanto é que vale o módulo do B? 5 ao quadrado. Mais duas vezes. Quanto é que vale o módulo do A? 10. Vezes o módulo do B? 5. Vezes o cosseno de 60 graus. Já vão consultando a tabela de senos e cossenos, mas o cosseno de 60 graus eu já adianto que é 1/2, tá? 0,5. Então vamos lá. R ao quadrado é igual 10 ao quadrado é 100, mais 5 ao quadrado é 25, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, vezes 1/2. Então aqui eu vou respeitar, 100 vezes 1 dá 100, dividido por 2 dá 50, então eu vou ter que R ao quadrado é 100 mais 25 mais 50. Joia? Então quer dizer que R ao quadrado é 175. Opa, então quer dizer que R é mais ou menos a raiz quadrada de 175. Como eu não sou calculador, eu vou lá na calculadora agora calcular. E eu descubro que a raiz quadrada de 175 é 13,23 unidades. Feita então a soma. Para eu descobrir para onde é que aponta a direção e o sentido, eu vou ter que usar a regra do paralelogramo, que eu pedi para vocês pesquisarem, mas eu vou dar uma adiantadinha. Eu vou copiar aqui e colar lá. Vou copiar aqui e colar aqui. E o vetor resultante vai ser esse que eu vou riscar aqui, ó. Cujo módulo, então, é 13,23 centímetros
e seu sentido e direção é dado pelo desenho que eu acabei de fazer. Joia? Esse aqui é para quando a gente quiser fazer a soma de quaisquer vetores que apresentem um ângulo θ entre si. Eu preciso lembrar disso aqui. Parece que é bem complicado. Por isso que eu apresentei aqueles dois casos anteriores. Caso 1, que era quando eu tinha dois vetores paralelos. E aí relembra que quando eu tenho dois vetores paralelos, eles se comportam como se fossem números. Basta eu observar se eles apresentam o mesmo sentido ou sentidos opostos. E o caso 2, que era quando eu tinha um ângulo de 90 graus entre os dois vetores, entre o vetor A e B. E aí eu precisava usar o teorema de Pitágoras para responder, para fazer essa soma vetorial. Se você tomar bastante cuidado, ou observar aqui, observa que isso aqui tem quase a mesma cara do teorema de Pitágoras. Teria que sumir essa parte aqui, né? Fica a hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. E no fundo se você observar que o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó, A e B, é 90 graus, e for pesquisar que o cosseno de 90 graus é zero. Se o cosseno de 90 graus é zero, tudo isso aqui vira zero, né? Desaparece, e o que resta é o teorema de Pitágoras. Legal? O que eu quero que vocês façam agora é, através dessa técnica aqui, utilizando essa equação e utilizando a regra do paralelogramo que vocês vão pesquisar, vocês façam a soma dos vetores do caso 2 aqui, onde eles tinham um ângulo de 90 graus entre si e os seus módulos eram 4 e 3, para obter o mesmo resultado, ou melhor, para verificar se a gente obtém o mesmo resultado. E o caso 1, quando a gente tinha dois vetores paralelos, sentidos iguais ou sentidos opostos. Aí vai depender que se os sentidos são iguais, pensa bem, se os sentidos são iguais, botar bundinha com bundinha dos vetores, a abertura é igual a 0 graus, né? Então tu vai ter que usar o cosseno de 0 graus. E se forem sentidos opostos, a abertura aqui vai ser de 180 graus. Então vai ter que usar o cosseno de 180 graus. E aí a tarefa é essa, verificar se essas duas somas elas correspondem à realidade, para o caso 2 e para o caso 1 que eu acabei de mostrar. Obrigado.